Sou a professora Lina Gomes, professora de Ciências do nono ano, e hoje nós iremos estudar as mudanças de estado físico da matéria. Mas antes de nos aprofundarmos nesse tema, nós iremos revisar os estados físicos da matéria. Para tanto, iremos utilizar o modelo de partículas, no qual cada partícula será representada por uma esfera colorida. Nós sabemos em ciências que os modelos são formas de representar processos e fenômenos com o objetivo de facilitar a visualização e o entendimento. Para iniciarmos, gostaria de fazer algumas perguntas a vocês. É possível uma substância estar em mais de um estado físico ao mesmo tempo? Por que conseguimos cozinhar o alimento mais rapidamente utilizando uma panela de pressão? Por que nas montanhas a água ferve abaixo de 100 graus Celsius? Mas antes de responder, precisaremos conhecer alguns conceitos fundamentais da física. Estados físicos da matéria. Estados físicos da matéria, ou fases, são as diferentes formas de como uma substância pode se apresentar no espaço. Os principais são o estado sólido, o estado líquido e o vapor. Estado sólido é quando os átomos das moléculas constituintes da matéria estão em estado de agitação baixo, podendo ser concentrados mais átomos em um mesmo espaço físico. Os sólidos, eles possuem forma e volumes fixos. Aqui no sólido, a força de atração é maior que a força de repulsão entre suas moléculas, como podemos ver o exemplo da bola de bilhar. A bola de bilhar pode ser colocada em qualquer tipo de recipiente, que ela não tomará a forma desse recipiente, e o seu volume também não vai aumentar ou diminuir. O estado líquido ocorre quando as moléculas estão um pouco mais dispersas em relação à mesma matéria no estado sólido. Substâncias no estado líquido têm volume fixo, porém a sua forma pode variar. A força de atração é aproximadamente igual à força de repulsão entre suas moléculas. Aqui no exemplo da água, podemos dizer o seguinte: se a água estiver em um copo, toma a forma do copo. Se estiver na jarra, fica na forma da jarra. O vapor acontece quando as partículas que formam a matéria estão bastante afastadas, dispersas no espaço. Por isso, elas podem ter a forma e o volume variáveis. Aqui, a força de atração é menor que a força de repulsão entre suas moléculas. Por exemplo, o oxigênio ele pode ser comprimido dentro de um cilindro e tomar forma desse cilindro. Mudanças de estado físico. A influência de fatores externos como a pressão e temperatura fazem a matéria se apresentar ora em um, ora em outro estado físico. As mudanças de estado físico para outro recebem denominações específicas. Aqui nesse exemplo, nós percebemos a água coexistindo nos três estados físicos. Aqui o iceberg sólido, a água que está envolvendo o iceberg está no estado líquido e temos também a água no estado gasoso, a partir do momento que ela começa a evaporar. Nesse esquemazinho aqui, a gente percebe que os estados físicos eles estão associados às suas mudanças. Toda mudança ocorrida aqui nessa parte superior ocorre porque há um aumento de temperatura. Toda a mudança que ocorre aqui na parte inferior ocorre porque houve uma diminuição de temperatura. Então, a passagem do sólido para o líquido é chamada de fusão. A passagem do líquido para o gasoso é chamado de vaporização. A passagem do sólido diretamente para o gasoso sem passar pelo líquido é chamado de
sublimação. A passagem do gasoso para o líquido é chamado de liquefação ou condensação. A passagem do líquido para o sólido é chamado de solidificação. A passagem direta do gasoso para o sólido, sem passar pelo líquido, é chamado de ressublimação. Aqui está escrito sublimação, mas a gente chama ressublimação. Essas mudanças elas já foram trabalhadas no slide anterior. A fusão, a vaporização e a sublimação. Todas elas acontecem quando ocorre um aumento da temperatura. A fusão representa a passagem do estado sólido para o líquido. A temperatura na qual ocorre recebe o nome de ponto de fusão. Por exemplo, o derretimento de um cubo de gelo. A vaporização representa a passagem do estado líquido para o estado gasoso e a temperatura na qual ocorre recebe o nome de ponto de ebulição. Uma vaporização pode ocorrer em dois modos distintos, a ebulição e a evaporação. A ebulição é a passagem do estado líquido para o gasoso por meio do aquecimento direto, envolvendo todo o líquido, por exemplo, o aquecimento da água em uma panela ou fogão. A evaporação, passagem do estado líquido para o estado gasoso, que envolve apenas a superfície do líquido, por exemplo, a secagem de roupas em um varal. E temos também a sublimação, que representa a passagem do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Por exemplo, a sublimação do gás carbônico sólido, conhecido por gelo seco, em exposição à temperatura ambiente. Essas mudanças elas já foram trabalhadas anteriormente, mas eu achei de bom tom colocá-las dessa forma para facilitar o entendimento. E elas acontecem quando existe uma diminuição na temperatura. A liquefação ou a condensação representa a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Por exemplo, o vapor d'água que existe em nossa respiração condensa-se quando é esfriado. Isso nós observamos quando expiramos em um dia frio e percebemos sair uma névoa branca da nossa boca. Solidificação representa a passagem do estado líquido para o estado sólido, por exemplo, o congelamento da água em forma de gelo levada ao refrigerador. Ressublimação representa a passagem do estado gasoso diretamente para o estado sólido. Existem algumas substâncias que podem sublimar a pressão ambiente, que é o iodo e a naftalina. Existem características que são importantes nas mudanças de estado físico: o ponto de fusão e o ponto de solidificação. O ponto de fusão, também chamado de IPF, é a temperatura em que uma substância muda do estado sólido para o estado líquido. O ponto de solidificação, o PS, corresponde ao processo inverso, embora as temperaturas sejam equivalentes. Observação: o PF e o PS são obtidos em uma dada pressão. Quando esta pressão ela não é excitada, considera-se a pressão atmosférica. Existe também o ponto de ebulição e o ponto de liquefação. O ponto de ebulição, o PE, a temperatura em que uma substância muda do estado líquido para o estado vapor. O ponto de liquefação, o PL, ou condensação, PC, corresponde ao processo inverso, embora as temperaturas sejam também equivalentes. Observação: o PE e o PL ou PC são obtidos em uma dada pressão. Quando esta não é excitada, novamente considera-se a pressão atmosférica. Diagrama de mudança de estado físico. A água pura. A água, quando ela está na temperatura abaixo de zero, ela se encontra no estado sólido. Quando a temperatura começa a subir e chega a 0 graus Celsius, ela se mantém constante porque nós chegamos ao ponto de fusão, o que é a passagem do estado sólido para o líquido. Neste momento, a água, ela nem é líquida nem é sólida, ela ainda está no processo, né? Ela se encontra no processo.
Então, só quando ela se transforma toda em líquido é que a temperatura volta a subir, certo? A temperatura volta a subir e a água se mantém líquida até chegar aqui a 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição. Quando chega aqui, novamente a temperatura se mantém constante até que a água ou qualquer substância ela passe totalmente do estado líquido para o vapor. Aí só quando acontece isso é que a temperatura volta a subir, ela sendo aqui totalmente vapor. Influência da pressão. A pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Quanto maior a pressão, maior será também a temperatura de ebulição. Quanto menor a pressão, menor também será a temperatura de ebulição. Influência da altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura de ebulição e vice-versa, visto que a pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais, como já vimos. Por esse motivo, a água ferve a uma temperatura mais baixa nas montanhas do que a nível do mar. Como a gente vê aqui em Santos, a água ferve a 100 graus Celsius e a 3.600 metros, lá em La Paz, ela ferve a 87 graus Celsius. Saiba mais um pouco. Como funciona a panela de pressão? Como o próprio nome sugere, na panela de pressão a pressão interna é bem maior do que a externa, fazendo com que a temperatura de ebulição da água aumente, passando a ser algo em torno de 120 graus Celsius. Nessas condições, estaremos cozendo o alimento a uma temperatura maior do que numa panela aberta, gastando assim menos tempo para o cozimento. E por aqui nós encerramos o nosso estudo. Até a próxima!